Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da disciplina de Cálculo 2, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, para o curso de Sistemas da Informação. Esta aula versa sobre algumas aplicações da integração. Nós vamos discutir algumas dessas aplicações. Na realidade, nós optamos por tomar 4 aplicações. O cálculo da área entre duas curvas, o cálculo do valor médio de uma função, as aplicações em física, no caso, o cálculo do centro de massa, de um conjunto de uma distribuição de massas, e também a aplicação à teoria das probabilidades, quando nós estamos analisando uma variável aleatória, contínua, quantitativa contínua. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui com vocês discutindo um pouco o cálculo da área entre curvas. O que nós vimos até agora é que nós podemos calcular a integral de uma função f de x, a integral definida de uma função f de x no intervalo de a b. Essa integral resulta na área sob a curva dessa função, Então aqui em azul nós temos uma curva em azul, que é a função f de x, e a área entre esta curva em azul e o eixo horizontal pode ser calculada pela integral definida da função f de x de a até b, do início ao fim do intervalo. A pergunta é, e se nós tivermos uma região que não é delimitada somente pelo eixo horizontal, mas sim por duas funções, uma função g de x, f de x, e uma função g de x, como por exemplo acontece nesse gráfico A. Agora, a área delimitada entre as duas curvas vai da curva verde até a curva azul, E a pergunta é como calcularmos então essa área toda. Geometricamente, nós podemos interpretar, no caso particular aqui que nós escolhemos, f de x igual a cosseno de x e g de x igual a menos cosseno de x, nós temos aqui o eixo horizontal, para y igual a zero, então fica relativamente, a intuição geométrica desse cálculo é muito fácil de obtermos, Basta termos a área A1, que vai do eixo horizontal até f de x, no intervalo de 0 a π sobre 2, ou a área A2, que vai da curva verde até o eixo horizontal, e assim sucessivamente para a 3, a 4, a 5 e a 6. Então, calculando as integrais definidas dessa função em cada um desses intervalos, de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π, nós podemos calcular então cada uma dessas áreas e somando elas, nós obtemos a área entre as curvas. Esse é um método que tem uma intuição bastante clara, uma interpretação geométrica bastante clara também, mas ele é bastante, vamos chamar assim, de artesanal, e a pergunta que cabe nesse caso é se há uma possibilidade de fazermos essa soma das áreas utilizando a definição de integral definida. De fato, nós podemos fazer isso se nós dissermos que a área é a integral definida de A até B, do início ao final do intervalo, do módulo da diferença entre as funções f e g de x, integrando em relação a x. Então, se nós fizermos essa integração desta maneira, nós conseguimos então um cálculo que é equivalente a esta soma das áreas A1, A2, A3 até A6. Tá? Então, vamos aqui aplicar esta fórmula a este cálculo. Então, tomando f de x igual a cosseno de x e g de x igual a menos cosseno de x, se nós tivermos no intervalo de 0 a π sobre 2 ou de 3π sobre 2 a 2π, nós temos que f de x é maior que g de x, então o módulo da diferença
é simplesmente f de x menos g de x. Por outro lado, se estivermos no intervalo que vai de π sobre 2 a 3π sobre 2, então agora nós temos f de x menor que g de x, então o módulo dessa diferença resulta em g de x menos f de x. Então agora nós vamos fazer a área A, que é dada pela soma das áreas A índice I, de I variando de 1 a 6, pode ser escrita como a integral de 0 a 2π, que é o intervalo de integração, do módulo da diferença de f de x e g de x integrada em relação a x. Então nós escrevemos essa diferença, desmembramos essa integral, né, segundo os diferentes intervalos. Então a integral de 0 a π sobre 2, f de x menos g de x, em relação a x, a integral de π sobre 2 a 3π sobre 2, g de x menos f de x em relação a x, e a integral de 3π sobre 2 a 2π, f de x menos g de x dx. Como a f de x é cosseno de x e g de x é menos cosseno, então f de x menos g de x vai dar 2 vezes cosseno x, então esse 2 sai da primeira integral, menos cosseno x menos cosseno x vai dar menos 2 vezes cosseno x, então tem um menos aqui na integral de π sobre 2 a 3π sobre 2, e um 2 fora do colchete, e por último também aqui, né, cosseno de x menos cosseno x, que vai dar 2 cosseno de x, então nós tiramos o 2 aqui da integração, ficamos apenas com a integral de 3π sobre 2 a 2π da função cosseno de x. E agora vamos a resolver essas integrais definidas. Nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo, e aí a primitiva de cosseno de x é a função seno de x. Então nós temos a primitiva na primeira integral seno de x, de 0 a π sobre 2, na segunda menos seno x, por conta desse menos aqui, também com os limites superior e inferior de integração, e essa última também a primitiva é seno de x. Então temos esse 2, vejo 2 multiplicando fora do colchete. Agora nós vamos efetuar esta operação, né? Seno de x efetuado em π sobre 2 menos seno de x efetuado em 0. Então seno de π sobre 2 é 1, de 0 é 0, menos seno de 3π sobre 2 é menos 1, seno de π sobre 2 é 1, então fica menos 1. E a última, que é seno de 2π é 0, menos seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Tá? Então, fazendo essa soma, né, 1 mais 2 mais 1 dá 4 vezes 2, que é 8. Então, a área vai dar 8. A minha sugestão a vocês é fazer o seguinte agora. Calculem as áreas individualmente, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Façam o cálculo dessas áreas aqui, usando as integrais definidas, mas usando as funções f de x individualmente, né, ou f e g de x individualmente. E verifiquem se esse cálculo está correto, por favor, e me avisem se eu errei. E mais do que isso, façam vocês têm a chance de verificar também a diferença entre usar um método e outro, né, para ver, comparar o benefício de usar um método ou outro, quando vale a pena uma coisa e quando vale a pena outra. Isso é interessante, fazer essas análises comparativas para poder desenvolver a intuição. Com isso, eu encerro esse primeiro vídeo da aula de número 8. Me despeço e até o próximo vídeo, quando falaremos do valor médio de uma função. Até breve. Tchau, tchau.